Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui, espero que estejam todos bem. E nós vamos então dar andamento aos nossos estudos sobre o som, tá bom? Vou compartilhar meu material aqui com vocês e a gente vai começar então a falar sobre os arquivos de som. Arquivos de som, como a gente já vem discutindo, eles são, na verdade, os arquivos que nos permitem armazenar o som digital, ou seja, arquivos de computador utilizados para que a gente possa pegar esse som e guardá-lo de uma forma digital, beleza? É importante observar o seguinte, ele armazena intervalos regulares de amostra de som. Já estamos falando aí desde a última aula com relação à questão de amostragem, né, de taxa de amostragem, também conhecido em inglês como sampling rate, tá? E nós temos que ele basicamente vai guardar a posição em que a membrana da caixa de som devia estar no momento da gravação, em que ela estava no momento da gravação, ou seja, exatamente o que está sendo reproduzido por uma caixa de som é o que está sendo capturado e armazenado dentro de um arquivo. Tudo bem? Vamos lá que vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Agora nós vamos começar a falar quais são as qualidades. Presta atenção na palavra-chave aqui, ó. Quais são as propriedades ligadas à qualidade do som armazenado. Quer dizer, nós estamos falando só de qualidade de som, nós estamos falando da qualidade do som armazenado. A primeira delas é a resolução, também conhecida como a quantidade de bits usadas para representar a amostra. Isso já tinha anteriormente, a gente está trazendo de volta. Ou seja, quanto mais bits você utiliza para guardar informações da amostra, mais completa essa amostra é, logo você terá maior resolução, beleza? E naturalmente melhor qualidade. A segunda é a taxa de amostragem, ou seja, quantas amostras de som por um intervalo aí que a gente tenha de segundos, ou de fração de segundos, a gente teria para poder representar esse som. Quanto maior a taxa de amostragem, significa mais amostras, isso significa maior qualidade do áudio também, maior fidelidade com o som. E aqui nós temos a nova informação, ou esse novo critério de qualidade, né, que é o codec, que ele pode nos proporcionar formas mais eficientes ou menos eficientes para fazer o armazenamento dessas informações, beleza? Então, o formato MIDI que a gente já estudou não segue esses princípios, justamente por conta daquilo que eu falei para vocês. O MIDI não armazena som. O MIDI é como se fosse uma mini banda que fica dentro do seu computador e ele toca o arquivo MIDI. Ele não reproduz algo gravado, ele está efetivamente pegando as informações do MIDI, que tem lá a questão das notas, sequência das notas, distância entre elas, duração, timbre, que é o instrumento utilizado, e as diversas camadas, cada uma com a sua configuração. Então, na verdade, o MIDI ele serve mais como se fosse uma partitura de uma orquestra, vamos dizer assim. E aí, no momento que você dá o play no arquivo MIDI, você não está reproduzindo um som gravado, você está efetivamente tocando o que está naquela partitura, beleza? Já os outros arquivos que a gente está falando agora, que são arquivos que armazenam, eles são arquivos que a gente vai tratar agora, eu vou falar sobre algumas extensões, mas o MIDI, então, ele não se enquadra nesse caso, porque, ó, observem aqui, ó, 3 propriedades ligadas à qualidade do som armazenado. O MIDI não está fazendo armazenamento, o MIDI está efetivamente tocando no momento que você reproduz, beleza? Uma coisa importante para a gente é não confundir codec com formato de arquivo. Formato de arquivo especifica como é que os dados vão ser armazenados no arquivo, ou seja, o arquivo WAV vai funcionar diferente do arquivo FLAC, que vai funcionar diferente do arquivo MP3. Então a forma com que esses dados são armazenados é o que varia de uma extensão para outra. E o codec, ele indica de que forma que a informação sobre o som que está escrita lá deverá ser tratada, beleza? Então ele não é uma extensão de arquivo. O formato WAV, que foi criado aí pela Microsoft, ou o IFF, criado pela Apple, eles armazenam o som sem compressão alguma, beleza? Ou seja, do jeito que ele capturou o som lá no instrumento de gravação, é exatamente a alternativa, né? Exatamente a forma com que esse som será reproduzido, beleza? Isso gera arquivos maiores, claro, não há perda nenhuma, né? E tem a melhor qualidade possível, beleza? Tem formatos em que há uma compressão, ou seja, você consegue reduzir o tamanho do arquivo, e isso é importante, sem perda para o ouvido humano, que aí, por exemplo, algumas extensões, talvez a mais famosa delas seja o M4A ou também o FLAC, beleza? FLAC. Então, esses arquivos, existe sim uma perda, mas não uma perda para a audição humana, ou seja,
Utilizam-se técnicas de compressão, diminui-se um pouco o tamanho do arquivo, mas sem prejudicar a qualidade da música, sem prejudicar o que nós somos capazes de ouvir daquele áudio, daquela música, ou seja lá do que está sendo feito. E existe o terceiro tipo, que são os que permitem uma compressão de dados e que geram perda para a audição humana. Beleza? Ou seja, o exemplo do MP3 aí eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores, que o MP3 ele tem sim uma perda, e essa perda ela perde sim coisas que o ser humano é capaz de ouvir. É claro que isso é feito já de uma forma bem inteligente, para que essa perda não seja tão grande comparado aos benefícios que você tem de um arquivo bem pequeno e também de uma facilidade de envio desses arquivos. Beleza? Como a gente já estudou, a compressão do formato MP3 foi justamente o que popularizou essa ferramenta, principalmente porque a gente está falando, olha o contexto aqui, início de anos 90, baixo espaço de armazenamento nos discos rígidos e baixa velocidade de transmissão de arquivos na internet. Quando eu estou dando essa aula presencialmente para os alunos, eu gosto de sempre mencionar o seguinte exemplo. Quando eu tive meu primeiro computador, e eu fui uma pessoa muito sortuda, porque eu não poderia comprar um computador naquela época, mas meu pai trabalhou numa grande empresa, ele era economista lá dentro, né, e a empresa comprou um computador para ele, que era incrível na época, e deixou que ele levasse o computador para casa para que ele pudesse trabalhar de casa, porque a empresa tinha alguns momentos ali de tomada de decisão que não importava muito o horário de serviço, tinha que resolver. Então nós tivemos o computador mais cedo do que poderíamos, vamos dizer assim, pela nossa condição, por conta dessa situação. Então a gente está falando de que, acreditem se quiser, vou denunciar a minha idade aqui, mas o disco rígido do computador, desse computador do meu pai, ele era um disco rígido de 7 GB de armazenamento, beleza? 7 GB era o tamanho total do HD. Isso é para vocês terem uma noção de qual foi a distância. Hoje em dia, vira e mexe, você tem um notebook aí com pelo menos 1 TB de HD, né? Então 1 TB, nós estamos falando de 7 GB lá naquela época, tá? Não sei exatamente que ano, mas deve ter sido alguma coisa aí para o final dos anos 90. E baixa velocidade de transmissão de arquivos na internet. A nossa internet tinha um discadorzinho acho que era Terra, se eu não me engano. Me desculpem. E a nossa velocidade de transferência, a nossa velocidade da internet, na verdade, era de 256 kbps. Não era nem megas, era 256 kbps, beleza? Então nós estamos falando aí de taxas de transferência muito baixas comparado à internet mais simples que você encontra hoje em dia, que já tem uma medição em outra escala, né? Então é isso. Nós estamos falando de uma ferramenta que popularizou a música na internet num período onde era muito difícil transferir arquivo, porque a velocidade era muito lenta e nós não tínhamos HD externo, nós não tínhamos grandes espaços de armazenamento. Então acabou que isso ajudou muito a difundir, né, o MP3 e as mídias de áudio como um todo, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, daqui a pouquinho a gente retorna lá no próximo vídeo. E no mais é isso, espero que tenha ficado claro. Se tiverem ficado com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, me procura no Ava, me manda uma mensagem, eu vou tirar as dúvidas de todos, tá bom? Valeu pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, até mais!